Opa, torcedores vascaínos, dando início justamente por aqui e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Com algumas posições sendo contratadas de forma equivocada, Vasco terá que ir em busca de jogadores que cheguem para se tornarem titulares de cara no elenco do atual técnico. O resultado dos jogadores contratados deverá ser imediato. A situação do Vasco no atual Campeonato Brasileiro é bem crítica e delicada. A diretoria terá que fazer uma janela de transferências praticamente perfeita e acertar nas opções escolhidas para chegarem e reforçarem o Vasco. O primeiro ponto a ser abordado na atual composição do elenco do Vasco é que foi montado, além de alguns setores, de maneira equivocada, ou então de jogadores que não conseguem gerar tal expectativa que foi colocada antes dos primeiros jogos. A falta de algumas peças-chave e também a ausência de qualidade em determinadas posições tem refletido no resultado em campo, principalmente falando da defesa. Dessa maneira, considerando a atual situação delicada que o Vasco está no momento do Campeonato Brasileiro, que os jogadores contratados tenham um impacto imediato. Assim, a equipe terá que ser muito bem certeira e buscar jogadores de rápida adaptação e também desenvolvimento, para que assim consiga melhorar a sua atual posição na tabela de classificação. A busca é para sair da zona de rebaixamento o quanto antes, exatamente neste momento onde a diferença do Vasco para a primeira equipe fora desta zona é de poucos pontos, cerca de 2, ou seja, seria melhor e mais tranquilo para que o Vasco conseguisse reverter essa situação no início do Campeonato Brasileiro. Para que consiga mudar esta situação atual através de reforços trazidos, o Vasco terá que fazer uma janela de transferências praticamente perfeita, assim como fez o Botafogo no ano passado, onde conseguiu trazer bons jogadores na metade do ano e assim conseguir montar uma boa base para 2023. O Vasco terá que repetir praticamente o que o Botafogo fez. Ao trazer jogadores que se tornem titulares de forma imediata, o Vasco também conseguirá experimentar um impacto positivo de maneira mais significativa. Assim, a 777 Partners, assim como já foi prometido, buscará jogadores que cheguem para ser titulares e ainda acredita no trabalho do técnico Maurício Barbieri, principalmente com a chegada de mais jogadores de maior qualidade para o elenco. A tarde de quarta-feira foi ainda mais quente no CT Moacir Barbosa, com a presença da torcida organizada para cobrar jogadores e dirigentes quanto aos últimos resultados do Vasco no Campeonato Brasileiro, em especial a última partida diante do Flamengo. A conversa por parte dos torcedores com o elenco do Vasco e também com profissionais como o Paulo Brax foi bem claro: o mais rápido possível, uma volta das vitórias para que o Vasco consiga subir na tabela e respirar um pouco mais. O zagueiro Léo, atual capitão do Vasco, foi quem tomou a frente por parte dos seus companheiros de time. O jogador, que chegou no início do ano, pediu mais um voto de confiança para seus companheiros e também para o trabalho do técnico Maurício Barbieri, que neste atual momento é o maior e mais pressionado dos nomes que cercam a situação do Vasco. A turbulência que o Vasco vem passando nos últimos meses é certa. A permanência do técnico Maurício Barbieri, em meio a uma pressão gigantesca, foi confirmada. Mesmo com o técnico balançando no cargo, jogo a jogo, mais uma vez ele ganhou respaldo em seu trabalho. Mesmo com a permanência do técnico na colina, alguns profissionais da área vêm sendo oferecidos ao Gigante da Colina. Ainda nos últimos dias, Gustavo Quinteiros, treinador argentino e que atualmente comanda o Colo-Colo do Chile, foi oferecido ao Vasco. O treinador de 58 anos comanda a equipe chilena desde 2020, vai para o seu terceiro ano à frente da equipe. A atual temporada dele à frente do Colo-Colo conta com 21 jogos e 7 vitórias neste total. Ele também já comandou equipes como o Clube Tijuana,
Universidade Católica, além das seleções do Equador e também da Bolívia. É um técnico com uma média de trabalho de quase 1,5 anos por equipe. Sua formação preferida é a 4-2-3-1. E você, torcedor vascaíno, o que acha sobre isso? Esteja comentando a sua opinião a respeito deste acontecido no CT do Vasco. Comenta o que é que você está achando. A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2023 tem sido comentado em diversos debates esportivos e tem trazido alerta para o Gigante da Colina já nessas primeiras rodadas de Brasileirão. É isso aí, dessa vez um dos jornalistas tratou de falar um pouco mais sobre o momento do Vasco após a dura derrota para o seu maior rival na última rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, Juca Kfouri foi quem falou um pouco mais sobre o Vasco e sua atual situação no Brasileirão. Abre aspas, passado já um quarto do campeonato, é hora do Vasco acordar neste momento. E fez um apelo para que a equipe de comissão técnica e jogadores, falando, a quarta maior torcida do Brasil não merece tanto sofrimento neste momento, fecha aspas. Disse ainda o jornalista ao falar sobre o momento que o Vasco vem passando na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, onde precisará fazer também ajustes muito rápido para conseguir pontuar e voltar também para a zona de cima, saindo da zona de rebaixamento. A verdade é que a situação ainda do Vasco é bem complicada, porém a sequência de jogos que terá em casa, principalmente contra adversários que possivelmente vão estar brigando na parte de baixo da tabela, ajudará o Gigante da Colina quando se fala de calendário. Partidas contra Goiás e também Cuiabá, dois times que estarão vindo a São Januário enfrentar o Vasco, darão a oportunidade assim do Gigante da Colina buscar 2 vitórias, quem sabe seguidas na temporada e embalar um pouco mais a sua pontuação neste momento do Brasileirão, onde o Vasco está na 19ª colocação, posição nada agradável neste momento, mas que com totais condições ainda na busca por uma evolução e de sair dessa zona tão complicada. Foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.